Olá, este é o Misteriosa Chama Oráculos e Tarô, eu sou o Lincoln e estamos aqui num outro vídeo diferente, assim como tivemos na sexta-feira. Se você não assistiu um vídeo que eu falo sobre um produto que eu adquiri da Fauna Artesanal, um grimório, né, que eu vou usar, um livro das sombras, como você quiser chamar, está aqui nos cards de informação, essa resenha, esse unboxing. E no vídeo de hoje são outras dicas e sugestões para aqueles que estão interessadas no estudo do tarô, né, desse oráculo específico que é o tarô. E essas dicas, essas sugestões se direcionam tanto para quem está iniciando nos estudos do tarô, como também para quem já tem aí algum conhecimento, algum traquejo, alguma lida de anos ou não, e deseja de alguma forma aprofundar alguns temas sobre esse oráculo, tá? Além disso, também vamos conversar aqui no início desse vídeo um pouquinho sobre a reorganização dos vídeos aqui no canal, para melhorar a dinâmica de postagem dos vídeos. Então, é importante também esse recado para vocês. Então, vamos lá. Iniciando, gente, eu peço para vocês apoiarem o crescimento do canal. É muito importante para mim, nesse começo, que vocês curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, comentem os vídeos, interajam, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante de alguma forma e eu possa, né, atingir um público maior, tá? Principalmente com os vídeos de leitura, que eu sei que é um público diferenciado desse vídeo de hoje. Esse vídeo de hoje é para quem tem interesse em estudar ou está no processo de formação no tarô, então não vai se direcionar para o mesmo público, mas mesmo assim eu sei que vocês podem vir assistir os outros vídeos, então apoiem sempre o meu trabalho. Visando isso, então estamos reorganizando aqui a dinâmica do canal, o cronograma de postagem, que funcionará da seguinte forma: teremos alguns dias de postagem. Terça-feira, mudei, agora era segunda-feira a postagem dos vídeos e leituras, que eu postava os 12 vídeos na segunda. Isso me causava aí se houvesse algum imprevisto, por exemplo, podia prejudicar a postagem. Então eu dividi, terça, quarta, quinta, teremos postagens de vídeos e leituras semanais. Então cada dia teremos 4 vídeos. Na terça será Áries, Touro, Gêmeos, Câncer. Na quarta, Leão, Virgem, Libra, Escorpião. E na quinta, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, serão os dias de postagem. Aí, sexta-feira, sábado e segunda serão dias que eu postarei outras leituras ou outros vídeos desse tipo aqui. Pode ser também com dicas, sugestões ou também leituras temáticas. Combinado? Então, focando, né, nessas datas, terça, quarta e quinta, sempre sairão os vídeos de leituras semanais. Quando tivermos leituras mensais, aí eu postarei na segunda e na terça as leituras mensais, e aí seguimos quarta e quinta com as leituras semanais também, tá? Então é uma forma de reorganizar o trabalho aqui do canal para que atinja um público maior também e que a minha dinâmica de trabalho seja um pouco mais tranquila, né? Porque postar os 12 vídeos na segunda, por exemplo, eu tive problema de internet na segunda passada, não consegui postar tudo, e aí tive problema na edição. Então, enfim, para evitar esse transtorno, 4 vídeos por dia é uma dinâmica mais tranquila, e assim você vai saber sempre quando tiver leitura do seu signo, né? Então, por exemplo, eu sou do signo de Capricórnio, a minha leitura sempre vai ser toda quinta-feira. Sou do signo de Câncer, leitura toda terça-feira. Então é seguindo a ordem do zodíaco, 4 signos por dia. Ok? Dito isso, então, eu acredito que também logo pode ser que abra a aba comunidade aqui no canal. Então eu vou sempre postar avisos na aba comunidade, que eu acho muito interessante, um canal de comunicação importante também. Vamos agora aqui para as sugestões de livros. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu vi que muita gente se interessou num grupo que eu faço parte por sugestões de livros, sempre buscam referências, saber como são os livros, então eu trouxe os que eu tenho aqui. Não tenho todos, não é aqui um top dos melhores, não é isso, mas é os livros que eu tenho à disposição e que, para mim, me auxiliam muito nos meus estudos e na minha consulta diária, né? Se eu tenho alguma dúvida, eu vou lá, tem aqui jogadas diferentes, eu vou lá e busco referências, porque é um processo de formação e é importante a gente ter consciência
de que esse processo é contínuo. Não aprendemos tarô com um curso somente, não aprendemos tarô com, por exemplo, livretos que acompanham o tarô. Eu tenho aqui, por exemplo, o livreto do Deviant Moon Tarot, que é simples. Isso aqui não vai ensinar ninguém a ler tarô, né? Ninguém aprende somente com esses livrinhos. É interessante, é uma consulta, é interessante ler para entender a proposta do baralho que se compra, mas ter referências mais robustas é muito mais interessante. Então eu vou indicar aqui 5 livros para vocês que eu tenho, começando pelo A Bíblia do Tarô, da Sarah Bartlett. Esse aqui é um clássico da editora Pensamento. É um clássico, todo mundo que estuda tarô ou já teve contato de alguma forma ou já viu em algum lugar esse livro, né? A Bíblia do Tarô é um livro bem completo. Temos aqui, no início do livro, temos aqui uma introdução que nos fala um pouco sobre o tarô, né? Nos fala algumas características desse oráculo, né? Também fala que tem, por exemplo, a parte 1, tarô básico. Vai contar um pouco sobre o que é o tarô. Então aqui é bem iniciante mesmo, uma introdução importante, desmistificando algumas ideias, algum senso comum sobre o tarô. Por exemplo, a expressão o tarô não é maligno, né? Direcionando para tirar de alguma forma o preconceito sobre esse oráculo. Também fala resumidamente a história do tarô. Dando exemplos aqui de diversas épocas, trazendo algumas personalidades importantes para o tarô, por exemplo, o Arthur Edward Waite, o Arthur Aleister Crowley também. Por que usar o tarô? Então é bem resumida essa introdução sobre o tema. Depois vai falar sobre a estrutura do baralho, como ele se organiza, os naipes dos arcanos menores. E aí, o que é interessante é que tem na parte 2 aqui o manual de instruções do tarô. Vai ter aqui os primeiros passos, como usar o manual, indicações de como iniciar, questões com respostas, por exemplo, querer respostas rápidas ou tomar atalhos na vida. Isso é uma cilada, do tarô. Sempre interpretar cada carta do mesmo jeito. Ser subjetivo demais. Então, enfim, algumas dicas e conselhos também aqui. Fala interessantíssimo aqui sobre a escolha do tarô, que é algo que eu sempre, para quem me pergunta, para quem pede algum conselho, eu sempre digo que a escolha do tarô é muito pessoal. É uma identificação muito pessoal. Eu não tenho aqui agora, tá ali na minha estante. O tarô que eu comecei não era um tarô tradicional. Lá atrás, quando eu tinha 9, 10 anos, eu comprei um tarô de banca de jornal. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre a minha história com o tarô, mas eu comprei um tarô simples de Marselha, não entendia muita coisa, eu só me sentia inclinado àquele baralho. Somente depois, muito mais velho, que eu fui adquirir um outro baralho, que é o tarô prateado das bruxas. Eu vou deixar aqui uma foto nesse vídeo para vocês visualizarem qual é, que foi o meu primeiro e foi pelo qual que eu aprendi. E não é um baralho tradicional, Então não é indicado para iniciante começar por um baralho temático, mas eu comecei e deu certo. Então é uma coisa muito pessoal, a escolha do baralho é muito pessoal e aqui se fala um pouco sobre isso. E aí, conhecendo as cartas, técnicas de embaralhamento também temos aqui. E aí eu quero mostrar aqui para vocês a parte que nos fala sobre os arcanos. Para vocês terem ideia, os arcanos maiores vai começar lá na página 82 do livro. Quer dizer que tem muita coisa antes introdutória aqui, importante para você saber. Então nem se compara, com um livrinho que acompanha um baralho. Então os arcanos maiores começam lá, por exemplo, o louco. Vai ter aqui a imagem do arcano. Vai ter aqui do lado algumas palavras-chave, algumas frases-chave. Por exemplo, o louco. Impulso, fascínio, cegueira à verdade, infantilidade, puro e não corrompido. Frases-chave, o eterno otimista, pronto para se jogar de cabeça, aceitar cada aventura, etc. E aí aqui do lado tem
uma leitura sobre o arcano, né, interpretação, falando sobre o que significa essa carta, como ela aparece no jogo, quando ele está na posição obstáculo, quando ele está na posição futuro, você agora, enfim. Aqui em cima também é interessante, tem aqui o louco, tem a associação astrológica da carta também, para essa visão da autora, tá? Há outras visões, eu vou mostrar depois, mas aqui diz, afinidade zodiacal Urano. Astrologia moderna, então, relacionada aqui. E assim vai. O mago, a sacerdotisa, enfim. E aí, lá na frente, a gente tem, depois dos arcanos maiores, nós temos os arcanos menores. E aí vai ter da mesma forma os arcanos menores, começando pelo naipe de paus, por exemplo, o arcano, palavras-chave, frases-chave e a interpretação. E assim, sucessivamente, 2 de paus, o arcano, enfim, o resumo das palavras-chave, frases-chave e a interpretação. E assim segue, então, todos os arcanos menores. Depois dos arcanos menores, nós temos tiragens. Tiragens diárias, vários exemplos de tiragens diárias, com exemplos de interpretação. Então, por exemplo, aqui, minhas prioridades nesse momento. Vai ter aqui o guia da tiragem explicando como funciona. Aí vai ter uma outra, tiragens de relacionamento. Também tem aqui todo um direcionamento para tiragens de relacionamento. Tiragens de revelação. Também exemplos de tiragens de revelação. E é interessante ter esse leque de possibilidades, porque a gente não fica preso a nenhum método de tiragem. Tem aí uma gama bastante ampla para a gente explorar as potencialidades do tarô. Por exemplo, aqui, tiragens do destino. E assim vai. Lá no fim, temos aqui, desenvolva habilidades e seu conhecimento, um outro apartado, que vai dar alguns direcionamentos sobre numerologia, sobre magia, sobre a astrologia e o tarô, por exemplo, as relações do tarô com a astrologia. Enfim, um livro bastante completo. Tem livros mais completos que esse, mas esse aqui é um bom início. A Bíblia do Tarô, por Sarah Bartlett. Vai estar na descrição do vídeo os links para cada um desses livros. Outro livro que eu tenho para indicar, que é bem interessante, intuitivo e simples, que é esse livro aqui, da Stephanie Capone, Tarô, o Guia para Leitura Intuitiva. Significados das cartas, tiragens e exercícios para leituras fluidas. É bem bonito esse livro, é todo coloridão. Temos aqui, o capítulo 1 fala sobre entendendo como funciona o tarô da mesma forma. Deixa eu só abrir aqui para vocês verem. Como funciona o tarô, os arcanos maiores, arcanos menores. Também é um livro interessante para quem está iniciando, para não ficar naquela interpretação rígida demais de cada arcano, que cada arcano significa, ficar preso a um significado muito cristalizado. A leitura intuitiva direciona justamente isso, você conhecer a base do tarô e, de alguma forma, direcionar isso de forma intuitiva para leituras mais amplas, mais abertas e mais fluidas também. E aí a Stephanie também aqui indica algumas tiragens, por exemplo, tiragens de 2 cartas, liberar e reter, dom e obstáculo, tiragens de 3 cartas, conselho do universo, vários exemplos, passado, presente e futuro, mente, corpo, espírito. Então, por exemplo, tiragens de 3 cartas, ela vai dar vários exemplos de tiragens de 3 cartas. Tiragem de 5 cartas, meu relacionamento existente, seu potencial relacionamento, lei da atração, tomando uma decisão, várias tiragens diferentes. Também aqui a clássica cruz celta, que qualquer tarólogo tem que conhecer a cruz celta, mas não ficar preso nesse método de tiragem. E aí também tem uma parte muito interessante aqui, criando suas próprias tiragens. Por incrível que pareça, muita gente não sabe, mas o tarô permite que você, depois de um certo traquejo, depois de um certo aprendizado, de uma certa experiência, poder criar
as suas tiragens também, é muito benéfico, muito positivo. É interessante aqui vocês observarem fórmulas para criar as suas tiragens. E aí ela começa capítulo 4, os arcanos maiores. E da mesma forma como a Bíblia do Tarô, ela vai passar por todos os arcanos. Por exemplo, o louco, né, vai ter aqui significados-chave na vertical, significados-chave quando invertida. Isso aqui é um método, ela é americana, né? Então é um método de tiragem americano que a gente fala. Eu vou falar depois do livro do Marcelo Del Débio e da Priscila Martinelli, que é o tarô hermético, que é um método europeu. Aí é um pouco diferente. Aqui o método americano é sempre com as cartas dos arcanos maiores e menores misturados no mesmo baralho, e você vai tirando eles aleatoriamente, e aí considera-se muitas vezes cartas na posição vertical ou na posição invertida. E ela traz aqui os significados também. Numerologia, astrologia, e aí ela vai falar aqui leitura geral, amor, relacionamentos, carreira e dinheiro, como esse arcano se relaciona com essas áreas, pessoal, espiritual, e ela vai deixar aqui para refletir uma dica ali no fim também. E aí assim ela vai com os outros arcanos, o mago, a sacerdotisa. E aí essa parte que é amarelo do livro são os arcanos maiores. Se a gente chega, por exemplo, terminamos os arcanos maiores e vamos para os menores. Por exemplo, ela vai começar pelos arcanos menores pelo naipe de copas, vai ser azul. Então todos os arcanos menores vão ter essa faixazinha azul aqui do lado. Aí passou para o naipe de ouros, vai ser esse amarelo um pouco diferente aqui. Naipe de espadas vai ser cinza. E naipe de paus vai ser verde. Então, ela passeia por todos os arcanos separadamente também aqui no livro. Lá no final vai ter, muito interessante desse livro, um guia de referência rápida. Então, ela tem lá os arcanos maiores, ela faz uma forma de tabela, né, com um guia de consulta realmente rápido, né, e também a página que você encontra no livro esse arcano. Da mesma forma, os arcanos menores, também aqui a tabelinha dos arcanos menores. Isso é muito interessante para estudo, tá? Para estudo. E ela dá algumas dicas de baralhos e de livros aqui no final. Então esse livro aqui, o Tarô, um guia para a leitura intuitiva da Stephanie Capone, eu indico bastante. Se você que está começando tiver esses dois aqui, já é um ótimo começo para vocês. Outro livro que eu considero muito interessante para quem está começando é esse aqui, o livro completo do Tarô, do Anthony Lewis, também da editora Pensamento. Esse aqui é da editora Mantra. Interessante esse livro aqui porque ele é um compilado. Como assim? Ele vai trazer diversas visões de diversos autores sobre os arcanos do tarô. E ele faz aqui um passeio bastante profundo nos primeiros capítulos, que ele vai falar sobre para que aprender tarô, de onde veio o tarô, que o verdadeiro tarô queira se apresentar-se, né? Deixar que o verdadeiro tarô se apresente, decidindo como utilizar a carta, associações e correlações. E aí ele vai falar aqui sobre diversas coisas associando o tarô. Por exemplo, José e o sonho do faraó, o tarô e o simbolismo dos números, tabela de simbolismo dos números, o tarô e os 4 elementos, o tarô e a astrologia. Vai ter aqui um grande compilado dos arcanos de acordo com os signos do zodíaco, os planetas, os elementos. O sistema do tarô da Golden Dawn, ele vai explicar o que é muito importante que todo mundo que estuda tarô conheça. Enfim, o começo do livro é bastante extenso, né, sobre essas relações do tarô mais amplas, não somente, né, nas cartas por si. Por exemplo, associando com a astrologia. Tem aqui uma tabela da Golden Dawn que eu falei, vou dar um exemplo para vocês, que ela vai associar todos os arcanos com a astrologia de alguma forma, ou com os planetas ou com os signos. Então, por exemplo, o signo de Leão está relacionado com a carta da força, o planeta é Sol, né, planeta regente,
Regente dos decanatos, Saturno, Júpiter e Marte. Cartas numéricas, por exemplo, Leão é 5 de paus, 6 de paus e 7 de paus. Então, Saturno em Leão, 5 de paus. Júpiter em Leão, 6 de paus. Marte em Leão, 7 de paus. Datas dos signos e cartas da corte. Então, o Rei de Paus, por exemplo, é relacionado ao signo de Leão. O Cavaleiro de Ouros é relacionado a Marte em Leão, por exemplo. Né? Na verdade, é relacionado aos signos fixos. Enfim, várias relações aqui nessa tabelinha que é muito interessante para quem estuda. Vai falar sobre Cabala, Árvore da Vida, inversões de dignidades do tarô. E aí, lá na página, por exemplo, bem lá na frente, a partir da página 143, que vai começar, de fato, os arcanos. Então, por exemplo, aqui, o arcano O Louco. Esse livro é grande, eu vou ter que ir para o lado. O Louco, vai ter lá a carta do Louco, e vai ter... O Louco é tradicionalmente sem número, mas leva o número 0 em alguns tarôs modernos. Astrologia, o planeta Urano em alguns tarôs modernos. Elemento ar, numerologia 4, o Imperador, a Morte e o Louco, né? Letra hebraica, Aleph, mitos e arquétipos, o Bobo da Corte, enfim. E aí vai trazer vários autores, como eles veem a carta do Louco. Por exemplo, Parameters, 1888, vai explicar o que é o louco lá atrás para essa pessoa. O Waite, que é um dos mais tradicionais do tarô, 1911, vai dizer o que é o louco para o Waite. Golden Dawn, também uma outra linha de estudo do tarô, que é o louco para Golden Dawn. Palavras-chave positivas e palavras-chave negativas dessa carta. E aí vai ter ali o louco na posição normal, aqui, e o louco na posição invertida. E aí começa com o mago da mesma forma. Então segue aí os arcanos maiores nessa disposição, e os arcanos menores também funcionam assim. Por exemplo, aqui, os arcanos menores, As de Paus, vai ter lá o As de Paus para Eteila, 1791, para Matters, 1888, para Waite, 1911, para Crowley, Golden Dawn, e aí vai ter vários autores falando sobre o As de Paus. Então esse livro aqui, ele é um pouco mais complexo que esses outros que eu indiquei no início, mas ele é muito interessante para quem quer se aprofundar em diversas visões dos arcanos do tarô. Então fica essa dica aqui, esse livro é maravilhoso, é incrível para quem está estudando. Aí temos aqui, isso que eu vou mostrar por último, deixa eu mostrar esse aqui antes. Esse aqui é um livro mais de história, História do Tarô, da Isabelle Nadolny, um estudo completo sobre suas origens, iconografia e simbolismo, também da editora Pensamento. Esse livrão que é de história do tarô mesmo, então vai falar lá dos primórdios, origem dos oráculos, né? O interesse que sempre houve pelos oráculos. Então, por exemplo, aqui, jogo e adivinhação desde a antiguidade. Vai ter lá vários oráculos usados na antiguidade que, de alguma forma, evoluíram no interesse que a gente tem hoje em dia por jogos. Não só jogos divinatórios, como tarô e oráculos, como também jogos mais comuns, por exemplo, as cartas de baralho. Então esse livro aqui é muito interessante para quem tem curiosidade de conhecer as origens, de onde vem o tarô, para onde ele vai, quais foram as mudanças ao longo do tempo na iconografia do tarô. Por exemplo, tarôs clássicos como o tarô de Marselha, o tarô de Visconti Sforza. Aqui tem exemplos do tarô de Marselha lá atrás. O que é importante, se a gente está trabalhando com o tarô, é importante a gente saber de onde isso vem, para onde isso vai, né? Ou ter pelo menos uma base. O surgimento do tarô na Itália, aqui que eu falei do Visconti Sforza, que é um dos primeiros tarôs registrados. Eu vou mostrar, eu tenho esse tarô, um outro vídeo, eu vou mostrar meus tarôs, eu mostro ele para vocês.
também a história, o desenvolvimento, enfim. Aqui esse livro é muito interessante sobre o contexto do tarô, como ele surgiu. Deixa eu mostrar aqui outras imagens para vocês. Por exemplo, vai ter um capítulo só sobre o tarô de Marselha. Mas é um livro mais de história, né? Não vai ensinar necessariamente vocês a jogarem o tarô. Aí vai ter aqui, pequena história. Esse capítulo é interessante. Pequena história dos arcanos maiores. E aí vai ter lá, falando sobre cada um dos arcanos maiores, mas aí a história desse arcano e o desenvolvimento dele ao longo do tempo. Por exemplo, o mago. Aqui. Né? O mago era visto antes como associado àquela figura do mágico, do charlatão ou do enganador, o ilusionista, e isso mudou ao longo do tempo, é interessante observar aqui. E assim vai, então todos os arcanos maiores passam aqui por essa descrição da sua história e do seu desenvolvimento. Então é um livro interessante, é um livro mais de, como eu falei, né, o próprio nome diz história do tarô, mas é interessante para quem tem curiosidade, quer saber mais sobre. Inclusive eu usei na faculdade esse livro recentemente, no meu mestrado, fiz um trabalho sobre o tarô na literatura e eu usei esse livro aqui como referência. É um livro bastante atual, inclusive. E por fim, esse aqui que é um xodó, que é o Tarô Hermético, do Marcelo Del Débio e da Priscila Martinelli. Esse livro, ó, tem até uma dedicatória aqui do Marcelo. Esse livro é um grande compilado também, fala um pouco sobre a história do tarô, sobre a história dos oráculos, volta até nas pinturas rupestres, fala aqui sobre os jogos na tradição oriental, na África, como isso chegou na Europa, o desenvolvimento na Grécia Antiga, enfim, é bem amplo. Associa, obviamente, a Cabala, porque aqui, como o próprio título diz, né, o tarô hermético é relacionado à tradição hermética, à Cabala, então vai ter influências aí de diversos estudiosos, como o próprio Aleister Crowley, por exemplo, a Golden Dawn, que eu falei, se você não conhece sobre, é importante que você busque saber. Aí, por exemplo, aqui, os arcanos maiores, né, a gente tem lá um apartado, né, um capítulo sobre os arcanos maiores, e começa lá, por exemplo, o louco. Vai ter o louco, associação com a letra aqui hebraica da Cabala, associação com a árvore da vida, o elemento, ar, como eu falei. Na tradição moderna, o louco é associado ao planeta Urano, mas na tradição clássica, aqui, principalmente do hermetismo, é associado ao elemento ar. Então vai ter a carta aqui do louco. Esse baralho aqui que ele usa é um baralho que eles também criaram, tem disponível para venda. E aí vai ter aqui uma história sobre o arcano louco. Uma história bem comprida, inclusive, aqui várias páginas sobre cada arcano. Também. Várias páginas. E aí termina aqui. Então é bem amplo, é bem aprofundado, ele faz um compilado de várias fontes históricas e também tradicionais. E é importante ressaltar que vai ter aqui os conceitos chaves. É interessante, por exemplo, o louco, vai estar ali uma frase uma descrição do Aleister Crowley sobre o louco. Diz assim: sabe nada, todos os caminhos são lícitos para a inocência. Pura loucura é a chave para a iniciação. O silêncio irrompe o êxtase. Nem homem nem mulher, mas ambos em um. Não fala, bebê vestido de azul celeste, para que possas crescer para portar a lança e o graal. Vagar sozinho e cantar. No palácio do rei, sua filha o espera. Então vai ter aqui uma descrição bastante ampla sobre o arcano. O que eu quero mostrar para vocês, os arcanos maiores vai ser tudo assim. Lá nos arcanos menores, o que é interessante, deixa eu abrir aqui por exemplo, 2 de bastões. Vai ter aqui também o arcano, a associação aqui astrológica, vai ter toda uma descrição. Por exemplo, 2 de bastões. Rokhma na árvore do fogo, fogo em fogo regido por Rokhma. Astrologia, Marte em Áries.
descrição, nome de Deus, o arcanjo, o anjo que guia esse arcano, os conceitos chaves, né? Outros, e os conceitos chaves bem amplos aqui, tá? Os símbolos, o uso ritualístico, e aí o que é interessante aqui, ó, a associação do 2 de bastões com cada arcano maior, porque esse livro aqui segue a tradição do método europeu. No método europeu sempre vai ser pares, um arcano maior e um menor. E aí tem aqui uma descrição do que seria a relação, por exemplo, dos arcanos combinados. Por exemplo, o mago e o 2 de bastões. Vai ser momento de grande agitação mental em relação a um projeto, com muita inspiração tomando forma de ideias e possibilidades, sendo trazidos para o entendimento. E assim vai a relação com todos os arcanos maiores. E aí passa para o próximo arcano menor, 3 de bastões, e vai ter também aqui as palavras-chave, né, associando com os arcanos maiores. É interessante esse livro, eu quero fazer um vídeo, inclusive, só sobre esse livro em específico, e também sobre os livros para iniciantes, para ser mais detalhado, mas é muito interessante aqui o Tarô Hermético, tá? É da editora Daemon, é uma produção independente, produção nacional, então vale super a pena consultar. Então é isso, essas são as dicas de leitura sobre o tarô, sobre o universo do tarô, para quem se interessa. Então, só focando, lembrando, na nossa dinâmica do canal, terça-feira teremos amanhã vídeos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer. Quarta-feira, Leão, Virgem, Libra, Escorpião. E na quinta-feira, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Ok? Então voltamos às nossas leituras a partir de amanhã. Um grande abraço, nos vemos aqui no canal e até a próxima. Tchau, tchau.